E aí, o Crespo será realmente o novo técnico do São Paulo? Qual que é o limite pro presidente Júlio Casares aí demitir um técnico depois de tantos pedidos de torcedores são paulinos do fim do Basta de Zubeldia? E também a busca por um meia reserva no São Paulo, ou até mesmo um outro meia, no momento em que vive Oscar, já tem virado notícia, informação e preocupação do São Paulino, porque o Oscar não é eterno, e o São Paulo que não encontra um meia nem com o Oscar, que não virou meia direito no São Paulo, tá jogando mais pelas pontas, ainda tem quem que seria o reserva do Oscar, né? O São Paulo querendo emprestar o Rodriguinho. E o Cedric, tá legal, tá bacana? E o Wendel, ele estreia quando? Quem que é o goleiro titular do São Paulo? Tem várias notícias, informações que eu vou trazer aqui agora para nós São Paulinos que queremos ver o nosso São Paulo Futebol Clube muito bem. Beleza? Então, chega nesse like aí. O Oscar, ele não tem sido aquele meia que nós esperávamos, né? Não muito por culpa dele, ele não está jogando mal essa fase que o São Paulo pegou Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e também o Velo Clube. Claro que o Oscar piorou. O São Paulo ele fez 3 vexames, né? E aí o São Paulo ele piora e muito. E o Oscar, Lucas Moura, todos pioraram. Se for se basear, vamos nos basear aqui pelos esses últimos 3 jogos, troca o time inteiro, ninguém se salva. Claro que não pode ser esse futebol imediatista e nos basearmos nesses 3 últimos jogos. Então o Oscar, ele sim, fez uma estreia boa pelo São Paulo e um começo muito promissor. Bacana, só que o Oscar tem 33 anos. E aí, quem seria esse meia reserva do Oscar? O São Paulo estuda emprestar o Rodriguinho. Depois de emprestar o Pedrinho Vilhena, mandou embora um monte de jogador aí, e Nestor e Michel Araújo também. Rato, todos os caras que poderiam fazer a meia do São Paulo não estão lá mais. E o Luciano, ele não pode nem pisar na meia do São Paulo porque ele melhorou muito, sendo o atacante. Então a meia do Tricolor ficou meio vazia de novo. O Pablo Maia e o Alisson eles pioraram. O Alisson fazia esse falso meia que chegava até a frente e fazia alguns gols. Hoje o Alisson não passa do meio campo. O Bobadilha até se tem sido um pouco mais interessante quando entra do que o próprio Alisson. E o São Paulo ficou sem meia. Tava dando uma olhada, o Patrick Pantera, lembra do Patrick Pantera? Ele acabou indo para o Atlético Paranaense jogar a Série B. O cara teve uma história interessantíssima no Internacional, né? Depois de sair do Sport, ele teve uma passagem bem interessante pelo Internacional, foi bem no Sport, foi bem no Inter, veio pro São Paulo, foi muito bem no São Paulo, até que ele acaba tretando ali com o técnico, do nada ele é afastado, ele some, ele aparece não lembro onde, mas depois ele tá no Santos. No Santos ele já não joga. Aí é problema de tem que manter o peso, dizem lá dentro que ele não conseguia manter o peso, falava-se muito isso no São Paulo também, e o cara acaba no Atlético Paranaense. O São Paulo, que se viu em alguns momentos tendo esses meias, como por exemplo o Patrick e o próprio Benítez, o São Paulo não consegue hoje ter um reserva à altura, e teria que ficar pro Matheus Alves. Beleza, você confia no Matheus Alves ser o meia do São Paulo? Eu não confio. E não é nem pela bola que o Matheus Alves joga. É muito mais pelo São Paulo Futebol Clube mesmo, o que tem feito com as suas personalidades da equipe de base, quando sobe um profissional, pouquíssimo tem virado. Então o Matheus Alves, principalmente com o Zubeldia, não vai ter chance de nada, e o São Paulo teve Nestor, Igor Gomes, vários caras que não performaram no tricolor o que era esperado, e quando caras como Benítez e Patrick jogavam bem, eles eram chutados daqui como se fosse nada. O Benítez, inclusive, ele está no América Mineiro, também na Série B. Ele nos últimos 3 jogos ele deu uma assistência, ele tá jogando, sabe? Não se firma também por ali, é um cara muito bom de bola. O Patrick tem 32 anos já. O Benítez ele tem só 30. E o São Paulo, sem meia, seria uma boa tentar repatriar o Patrick? Acho que não. Ele é mais um jogador problemático, né? Ele não é um jogador assim, então você fala, nossa, que da hora, ele vai vir aqui, vai agregar pro ambiente. Não, acho que ele joga muita bola, o Patrick, mas já passou, já não é mais o caso. Agora o Benítez, ele é, na minha forma de enxergar futebol, assim como o Paulo Ganso, um meia raríssimo, um meia criativo, que até nos 35 anos de idade você pode considerar o Ganso, porque ele é muito diferenciado somente na parte criativa, somente no sistema de criação de jogadas, o meia clássico, a clássica camisa 10.
O Ganso, pra mim, ele é esse cara. Só que o Benítez poderia ser também. Então, se o Ganso com 35 não serve mais, custa caro, o Benítez com 30, ele ainda serve. E é um dos caras que, não sei você, mas eu gostaria muito de ver no São Paulo, porque quando esteve aqui, nunca deu problema. Enquanto esteve aqui, ele jogou bem demais e teve o problema de contusões que o São Paulo também tinha. Isso aqui é importante, galera. Olha no meu olho e pare, vamos respirar um pouquinho aqui. O São Paulo tinha um histórico de lesões muito grande no seu time. Todo mundo machucava. Agora, a galera não tem machucado mais. Então, se pensar que no São Paulo corrigiram o problema, será que Martim Benítez não seria o ideal para voltar? Pensa comigo aí, o técnico favorito para vir para o São Paulo hoje, que eu já vou falar dele, é o Hernan Crespo. E o Benítez jogou aqui junto com o Hernan Crespo. Tudo bem que pegou um trechinho do Rogério Ceni, mas ali o Rogério já tinha Nestor, Sara, Igor Gomes. O Benítez ele não tinha chance nenhuma. Era chance zero com o Rogério. Mas com o Crespo, o Benítez acaba sendo campeão paulista. Então pode se afirmar tranquilamente que nas últimas boas fases do São Paulo, aquela que o São Paulino respirou esperança, aquela que o São Paulino de fato gostou do que viu, nós tínhamos o Crespo e o Benítez. Ganhamos uma Copa do Brasil com o Dorival, mas foi só. Antes disso, quem tira o São Paulo da fila é sim o Crespo junto com o Benítez. Será que não seria o ideal ir no América Mineiro, trazer quase que de graça o Benítez pra cá e tentar ter pelo menos um reserva pra Oscar, tendo 3 anos a menos do que o Oscar, 5 anos a menos do que o Paulo Ganso? Eu ainda considero o Benítez o nome ideal, principalmente quando você conta com caras como Lucas, Luciano, Caleri e Ferreirinha, caras que no auge, quando estão bem, eles carregam a peteca ali pro São Paulo. Eu gosto da ideia, mas eu queria saber de você, tá bom? E o Wendel, eu não tenho a informação ainda se ele pode ir para o banco de reservas ou não. O que eu tenho é, o Wendel ele não estava preparado fisicamente quando chegou no São Paulo, o que é uma coisa muito esquisita, muito estranha, muito preocupante, porque o cara está treinando, só treinando lá no Porto há anos, né? Faz 500 anos que ele só treina no Porto, fora dos planos futebolísticos do Porto há muito tempo, ele só treinava, só se preparava. Aí ele chega no São Paulo e ele não tem a condição física de jogar, que a documentação saiu já foi pro BID e tudo. Então ele poderia jogar. O fato dele não aparecer poderia ser na conta do Zubeldia, né? O técnico estranhão aí. Mas não é verdade, não aconteceu não. O Wendel ele vai ser relacionado quando ele estiver apto a jogar e deve até ser titular do Enzo Dias. Então, vamos torcer agora para ele aparecer contra o Palmeiras, mas mesmo que ele apareça, nada quer dizer, nada mostra que ele, chegou o cara, vai jogar. Não. Por enquanto é Enzo Dias realmente e o banco de reservas dele é o Patrick Lanza. Já na direita, o São Paulo só tem hoje Igor Vinícius e Cédric. E existe uma chance muito enorme do Cédric começar contra o Palmeiras. Poderia o Cédric ter jogado na quinta-feira contra o Velo Clube? E o Igor Vinícius ir lá pro gramado sintético do Palmeiras e ele ir lá e jogar e titular. Só que, assim como o Cédric jogou, o time titular inteiro jogou. Então o Cédric ele é titular do São Paulo hoje. Muito bacana ele pensar que o cara chegou, pôs a camisa, foi jogar, virou titular e ficou top. Porque todo mundo piorou. Tanto de Lucas a Oscar, como Alisson e Pablo Maia, como Arboleda e Alan Franco. Tá todo mundo pior. E isso pra mim é linhas compactadas. Rogério Ceni tinha um pouco disso também, tomava muitos gols. Quando o Dorival chega e compacta as linhas de maneira corretinha, ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, jogando um futebol bastante correto e bastante sério. O limite pro Júlio Casares demitir um técnico tá chegando, tá? Isso pelo histórico do Júlio Casares. Ele demitiu o Crespo por menos do que o Zubeldia passou aí, o Crespo que ganhou o Paulista. Ele demitiu o Diniz por nada, somente pelo histórico do Diniz. Quem tinha contratado o Diniz era o Leco, o Raí, lembram disso? Quando o Júlio Casares assume, aquela questão da pandemia, não assume agora, deixa os caras jogarem aqui. O Júlio Casares, não, chegou o meu momento, eu quero assumir. Ele pegou e assumiu, mesmo com o futebol que tinha parado, teria que ter mais um período Leco, o Júlio Casares assumiu e não quis nem saber. Aí ele tinha o Diniz como técnico, ele foi lá e demitiu. Falou, aqui já era bacana, foi e demitiu o cara. Não era sem explicação, para mim uma demissão correta na oportunidade, mas o Júlio Casares mal conhecia o Diniz de ter trabalhado com ele, foi lá e demitiu o Diniz. Beleza. Quando ele contratou o Crespo pro lugar do Diniz, ele ganha o Paulista e demite no Brasileiro. Então o limite do Crespo foi muito pequeno. Foi tipo demitir o Zubeldia no passado.
Mais ou menos isso. E o Crespo tinha ganhado o Paulista. Então foi pior o que ele fez com o Crespo. Quando você avança e vê o Rogério Ceni, aí teve, assim, longevidade, teve tempo de trabalhar. E aí tinha muito problema. Teve a treta com o Patrick, a treta com o Marcos Paulo, teve ali uma insistência absurda em Igor Gomes e Nestor, teve também Léo Pelé e Rafinha na zaga, Miranda no banco, muitas coisas foram levando o Ceni à demissão, né? Uma falta de jogo pelo meio, uma estrutura de cruzamentos, tanto que tinha que trocar 2 laterais no intervalo para continuar cruzando, e aí acabou que não ganhou nada e foi demitido também um ídolo, que o Júlio Casares ele teve sim paciência, é verdade, e demitiu quando tinha que demitir. Agora, quando chegou depois Carpini, demitido em tempo recorde. Tirando o Dorival, né, que o Dorival não foi demitido. O Carpini, demitido em tempo recorde. Então, é possível afirmar sim que já era a era do Zubeldia no São Paulo. Já foi, não acontece mais, vai ser demitido. Estão dizendo por aí que o São Paulo pode demitir o Zubeldia se perder pro Palmeiras, mas se acontecer algo muito grave, uma goleada muito grande. E eu discordo, tá? Qualquer derrota contra o Palmeiras amanhã pode sim levar à demissão do Zubeldia, porque ninguém tem visto melhora no trabalho dele. E quando tem alguns caras que eu não considero, eu não vou chamar de hipócrita, de safado, eu não vou chamar assim. Eu não considero caras tão interessados no São Paulo, nem tampouco caras legais. Não considero. Os caras, eles simplificam a passagem do Zubeldia pelo São Paulo dizendo assim, pra você, pra mim, pra nós. Eles dizem assim, ó. Gente, é Campeonato Paulista. Gente, é começo de temporada. Campeonato Paulista deveria ser uma fase preparatória. Gente, os últimos campeonatos aí, 2020, 21, 22, 23, está igualzinho agora. É o que eles ficam falando pra gente. O que não falam, esses jornalistas e estatísticos, é o contexto humano da coisa. Quem está assistindo sabe que está pior agora. Quem está assistindo vê que não tem melhora no trabalho. Sabe que o trabalho do Zubeldia não começou em janeiro, ele começou em março, abril do ano passado. Tá? Então ele não começa agora. A avaliação do Zubeldia não é precoce, não é uma histeria falar que o Zubeldia tá mal agora. É um trabalho que veio do ano passado e fomos sextos, no máximo. Um trabalho que oscila todos os dias. Um trabalho horroroso de um técnico que piora todo mundo. Dito isso, o Paulista sim, é fácil você ter resultados bons na primeira fase do Paulista. O problema é que o São Paulo tem jogado a vida. Foi o caso do Velo Clube, foi o caso da Inter de Limeira. Jogamos a vida, com os titulares, podendo quebrar todo mundo. Às vésperas de um clássico contra o Palmeiras, e tudo bem, não ganhamos, perdemos e tá tudo mal. Como é que pode, então, afirmar que é uma histeria, que é precoce, é prematuro, é um desespero falar do Zubeldia? Não. É uma análise bastante embasada, bastante pensada, viu? Bem ponderada, pode ter certeza. E o Crespo, ele volta a ser o nome principal diante da torcida São Paulina. Então, torcedor São Paulino, o São Paulo tem uma partida muito importante amanhã que pode definir o futuro de Zubeldia no comando do São Paulo. Segundo algumas informações, o Zubeldia já perdeu o vestiário com os jogadores, né? Tem muita boa parte do elenco que não está satisfeita com o treinador na equipe, e essa partida contra o Palmeiras no Allianz Parque pode ser o divisor de águas do treinador no comando da equipe São Paulina. Ele deve, caso o São Paulo perca essa partida ou tenha aí um resultado desastroso, como disse o amigo Juba, o técnico pode ser demitido já amanhã no São Paulo. O grande substituto aí que a torcida e boa parte da diretoria está animada é com Crespo, que pode ser aí talvez o substituto. Muitas outras notícias surgem de que Tite seria o nome ideal, segundo Júlio Casares. Vamos aguardar aí para ver o que será decidido no futuro do São Paulo. E quero saber a sua aprovação aí, como disse o Juba, Benítez, que está no América Mineiro, já passou pelo São Paulo, teve muitas lesões, verdade, na época, e agora está lá jogando no América, quase não se lesiona mais. E gostaria de saber a sua opinião, se ele seria um reserva imediato e até com custo-benefício barato para Oscar no meio-campo do São Paulo. Deixa a sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, vamos rumo aí os 5.000 inscritos aqui no canal Eterno São Paulo. Um forte abraço a todos e um bom final de semana.